Bom, hoje, dia 25 de junho de 2020, há mais ou menos uma hora atrás, o Caim Macedo, ele deu uma mensagem, né? Aquela famosa palavra amiga dele, que na verdade não tem nada de amiga, né? É uma palavra inimiga. E como sempre, o mestre da mentira e do engano, que na verdade tem essa carinha de santo, né? Aquela de bom velhinho, né? Mas ali não tem nada de santidade, embora esteja falando de Deus, falando do Espírito Santo, dizendo que você seja uma fonte a jorrar, que isso e que aquilo. Como eu sempre digo a você, nada do que sai, do que vem do Caim Macedo é sem interesse. Tem sempre um interesse por trás de toda a palavra que ele fala. Aonde você escutar ele ou ver em rádio, televisão, lá no Templo de Malandrão ou em qualquer lugar que você vê esse homem abrindo a boca, você pode ter certeza que por trás daquela aparência aparentemente frágil existe um interesse. Tudo é interesse. É poder e dinheiro e dominação, dominar as pessoas, dominar a mente dos incautos, né? E ele deu uma mensagem agora há quase uma hora. Você pode constatar isso aí, tá aí nas redes sociais, no Facebook, no YouTube, tá aí a mensagem dele, né? Falando a respeito de 2 Coríntios, no capítulo 5, se eu não me engano, no versículo 17, 2 Coríntios 5,17, que diz assim: se alguém está em Cristo, é nova criatura, e as coisas antigas já passaram, eis que se fizeram novas todas as coisas. Muito bem, depois nós vamos voltar aqui para que você entenda qual é o objetivo. Veja que ele nunca lê tudo, né? O texto, o contexto, não, ele pega os versículos isolados que ele quer para justamente através desses poucos versículos ele manipular as pessoas, né? Manipular e fazer aquilo que ele tem desejo de fazer. Na verdade, essa mensagem é dirigida não especialmente para os brasileiros, né? Para o povo brasileiro, os que frequentam o Templo de Malandrão, as suas igrejas, que de igreja não tem nada, são empresas, aqui no Brasil. Na verdade, essa mensagem, ele está se dirigindo sorrateiramente aos africanos, aos pastores e bispos de Angola, ao povo angolano, porque lá em Angola os pastores atuais, não são ex-pastores, nem ex-bispos, nem ex-obreiros, são pastores atuais que, não suportando mais a pressão, não suportando mais a injustiça, não suportando mais o racismo, né? Não suportando mais ser explorados, não suportando mais ser massacrados no próprio país dele, pelos pastores brasileiros, os bispos brasileiros, eles resolveram a não se submeter mais a isso. Eles fizeram um manifesto pedindo que houvesse uma reparação, que houvesse uma reforma na igreja, que houvesse justiça na igreja, mas, no entanto, eles não foram atendidos. Então, eles assumiram a direção de algumas igrejas já lá em Angola e está agora sobre a direção dos angolanos, que fazem muito bem, porque tudo que foi construído em Angola foi construído com o suor, com o sangue, suor e sacrifício daquelas pessoas. E tudo que tem ali não é do Macedo, nem do Gonçalves, nem de ninguém. É delas por direito, né? Então, quando ele prega essa palavra, ele está se dirigindo justamente a quem? Tentando
desvirtuar os membros da realidade, principalmente os membros angolanos, né? Principalmente alguns pastores que ainda estão balançados, né? Ele está tentando dizer para as pessoas que o que está acontecendo aí é culpa dos angolanos, é culpa dos pastores, né? É pecado dos pastores. Por isso que ele diz aqui, a rebelião, né? Ele diz aqui, se alguém está em Cristo, aí ele diz, olha, como você diz que está em Cristo e você está no pecado, você está nisso, você está naquilo, né? Você está na injustiça. Quer dizer, se você está em Cristo, você não faz nada errado, né? Olha para a vida deles, olha para a cúpula da instituição dele para você ver, né? Se o pecado existisse mesmo, o Macedo era o primeiro que estava morto. Né? Então, ele, na verdade, está usando essa palavra para acusar os pastores. Ele quer que o povo entenda sorrateiramente que os pastores que estão lá, que não aceitam mais, né, ser forçados a fazer vasectomia, né, serem dominados, terem as suas redes sociais, né, vigiada, com quem casar, com quem não casar, né? Eles não aceitam mais isso, né? Como eles mesmos, segundo eles, divisas, né, de dinheiro, evasão de divisas, é tirado dinheiro deles lá para levar para outros países, inclusive para o Brasil, segundo eles. Né? E ele não está falando diretamente, porque se ele falar, a galera aqui do Brasil que ainda não tomou conhecimento, começa a voltar os olhos lá para Angola, lá para a África e vai saber, né, o que está acontecendo. Quer dizer, muita gente no Brasil já está sabendo. Então, ele está usando esse versículo do apóstolo Paulo, quando ele fala, o apóstolo Paulo diz, primeiro que ele deve lavar a boca com sabão para falar do apóstolo Paulo. Porque o apóstolo Paulo anunciava o verdadeiro evangelho do Senhor Jesus Cristo e pregava a graça. E você tem vídeos aí, ele mesmo dizendo, com a própria boca dele, que a graça de Deus é uma desgraça, que ele não quer essa graça para ele. O apóstolo Paulo pregava justamente essa graça que ele chama de desgraça. E essa palavra graça quer dizer graça de Deus. A graça de Deus é o próprio Senhor Jesus. Então, em outras palavras, ele está dizendo que o Senhor Jesus para ele é uma desgraça. Por que a graça é uma desgraça para ele? Porque a graça liberta as pessoas da escravidão, liberta as pessoas de votos, correntes, sacrifício, religiosidade, liberta as pessoas deles. É por isso que atrapalha, incomoda tanto os negócios dele, por isso que ele diz que é uma desgraça. E aí, ele, quando ele quer combater a graça, entre aspas, que ele não vai conseguir combater nunca, porque a Bíblia diz que não podeis nada contra a verdade, a não ser a favor da verdade. A única coisa que ele teme na face dessa terra é a graça de Deus. Ele não teme a justiça, ele não teme nada e nem ninguém, porque a justiça está nas mãos dele. Eles fazem o que querem aqui no Brasil, né? Eles estão fazendo o que querem aí no Brasil, sempre fizeram, e os políticos estão misturados com eles. Então eles não têm o poder da mídia, das comunicações, então ele não teme a nada, a ninguém. O que não se compra no Brasil? O Brasil é um país corrompido, né? Você dá um dinheirinho ali por sujeito, ele se vende, né? Juízes, desembargadores, toda essa coisa. Tem processos dele que já caducou, já perdeu o prazo, perdeu validade, perdeu tudo, né? Tava lá há anos, né? Então quer dizer, não vai haver justiça se depender desses homens. É claro que Deus logo, logo vai levantar homens, promotores, juízes, homens de caráter, pessoas levantadas por Deus mesmo para puxar a capivara de toda essa gente aí.
de Silas Malacheia, Valdemir. Essa gente aí tá pensando que tá abafando. Vai chegar uma hora que eles vão encontrar um de Deus que não é comprado e que vai dar o troco a eles. Né? Porque se depender desses que estão aí, se depender da justiça brasileira, nunca vai acontecer nada, né? Então, um homem que vive falando de justiça, de pecado, veja que ele está acusando as pessoas, dizendo que ele não vive no pecado, que ele não vive na falcatrua, que ele não vive na mentira, que ele está em Cristo. E você que diz que está em Cristo, mas você está no pecado, está falando com os pastores e bispos da África, né? Você está com o diabo e você vai para o inferno. Então as pessoas que estão lá ouvindo isso vai dizer, não, realmente, os bispos estão em pecado, estão com o diabo, nós não vamos dar ouvidos a eles. É isso que ele está falando sorrateiramente. Né? Se alguém está em Cristo, 2 Coríntios 5,17, se alguém está em Cristo, nova criatura é, as coisas velhas já passaram. Então você tem que estar em Cristo todos os dias, não importa se ontem, se alguns anos atrás, como que é que ele está falando isso? Ele está falando com os bispos, que começaram lá na África em 90, né? Então quer dizer, você estava, agora você não está mais, agora que você não quer mais ser escravo meu, que você não quer mais me obedecer, que você não quer mais ser vítima de tudo que vocês estão sendo todos esses anos, de racismo, de escravidão, de tudo que não presta, feito por nós, então agora você não está mais em Cristo. Agora você não presta, agora você não é nada, você não é ninguém. Né? Enquanto você me obedeceu no dia que você entrou aqui no sistema religioso, você estava em Cristo. Agora que você acordou para a vida, para a realidade, agora você não quer mais ser escravo nem me obedecer, que ele é aquele senhor de engenho, né? Então agora você está desgraçado, você está no inferno. Né? E as pessoas que estão ouvindo vão achar que os pastores e os bispos estão errados de Angola. E não estão. Eles estão no país deles, eles acordaram para a realidade, acordaram para a real e não querem mais viver essa vida de escravidão, né? Conheceram o nome de Jesus e querem seguir em frente, não com essas imposições que está aí o Gonçalves mentindo, que é tanta mentira que esse homem conta, né? Igual ao companheiro dele, que começaram a igreja junto. Né? Você vê esse homem falando, você olha assim, você diz, meu Deus, como que pode uma pessoa mentir tanto assim? E essa palavra, ele deve falar para ele mesmo. Tudo que ele fala, ele está falando para ele mesmo, porque é ele que vive em tudo aquilo. Na mentira, no engano, no erro. Eu não vou dizer pecado, porque os pecados Jesus já levou, nem isso ele sabe. Então quer dizer, acusando as pessoas. Se alguém está em Cristo, olha, não foi essa pessoa que entrou em Cristo, mas foi Cristo que veio até ela. Não depende de quem quer nem de quem corre. Eu quero Cristo, ou eu não quero, ou deixo de querer. Não. Cristo, o Senhor Jesus Cristo, nos salvou, independentemente de qualquer coisa, mesmo quando a gente nem existia, segundo a carne. Então tudo isso ele usa para quê? Sorrateiramente para ameaças, para ameaçar as pessoas, ameaçar os bispos e pastores, né? E ao mesmo tempo colocar medo no povo, para que o povo não dê ouvidos, o povo de Angola não dê ouvidos aos bispos e aos pastores, porque eles supostamente não estão mais em Cristo. Estão no pecado, estão na cobiça, estão nisso, estão naquilo. Essa é a ideia. Você está entendendo? E aquelas pessoas incautas, fracas, que não têm entendimento da palavra de Deus, né, vai engolindo isso, vai ficando em dúvida. Então esse é o trabalho do filho da perdição, do enganador, daquele que se coloca como se fosse enviado de Deus, enganar as pessoas. Ele não está preocupado com o pastor, com nada, está preocupado com a grana da África. Está preocupado com o dinheiro, com os dólares. Está preocupado com o patrimônio que está lá. Não está preocupado com você, angolano, você membro, jovem, obreiro, evangelista, você bispo, você pastor, assim como não está aqui no Brasil, está preocupado com ninguém.
A preocupação dessa gente é só a grana deles, o patrimônio deles. Eles não querem perder o patrimônio deles. Para vocês, eles não estão nem aí. Eles não querem perder o patrimônio deles. Então ele usa sorrateiramente a palavra de Deus para tocar o terror. Né? Você estava em Cristo, agora você não está mais. Quer dizer, você vai saindo, segundo a vontade dele, você entra ou sai de Cristo. Cristo é empregado dele também. Ele já está desse jeito, querendo tomar o lugar de Deus. Dizendo, dizendo que tem autoridade para dizer quem está em Cristo e quem não está. Sendo que a pessoa já nasceu. Você diz que tem o Espírito Santo. Você não tem Espírito Santo coisa nenhuma. Quando você não obedece a ele, a cúpula dele, faz todas as maldades e tudo o que ele quer, então aí você não tem o Espírito Santo. Mas faça as maldades que ele manda fazer. Né? Como fazia o Romualdo, como fazia o Formigoni, o Clodomir, como faz toda essa gente aí, todos esses líderes dele. Todos que praticavam as maldades, porque tudo sai dele. Ninguém faz nada ali sem a ordem dele. Todos que praticam o que ele manda, né? Tá com o Espírito Santo, tem o Espírito Santo. Não quer mais fazer o que ele manda, pronto. Virou o diabo, virou Satanás, está no inferno, não tem o Espírito Santo, é isso e aquilo outro. Então, uma pessoa que mente, você vê que a pessoa está tão acostumada, 50 e tantos anos mentindo, que a pessoa mente, mas mente que as pessoas que olham assim diz realmente, muito forte essa palavra, né? Tem um monte aqui, você vê nos comentários lá, é muito forte. Muito forte mesmo ouvir como uma pessoa consegue mentir desse jeito, com aquele ar de santidade, com aquela aparência, né, de homem de Deus. Você pode olhar, você vê nos olhos dele, por detrás dele tem uma intenção. Então ele está falando com vocês, angolanos, vocês membros, de quebra já falando com os daqui também, mas o alvo principal é vocês aí. Você acha que ele não está sabendo o que está acontecendo aí? Vocês acham que ele não está sabendo que é ele que manda fazer tudo o que está fazendo aí? Ou você acha que o Gonçalves faz alguma coisa sozinho aí? O Gonçalves faz também, porque ele também é dono da igreja. Ele não é dono da igreja de Angola, ele é dono da igreja do Brasil. Eles fundaram a igreja. Ele, Paulo Roberto, Rodrigues, o finado Renato Folha Verde. Eles são os donos da igreja. Entendam, angolanos. Ele não é um simples pastor. Ele não é um simples bispo. Ele é o dono da igreja. É por isso que ele está praticando essas coisas aí, né? Foi para ir para se esconder tal dos problemas que ele teve aqui, né? E tá aí atormentando vocês. Por que ele tá? Por que o Macedo não tira ele? Porque se o obreiro der um problema, um pastorzinho qualquer der um problema, ele arranca na hora, arranca até da igreja. Por que não arranca o Gonçalves? Por quê? Porque ele é o dono. É isso que vocês têm que entender. Não adianta você mandar carta pro Macedo, mandar nada, porque ele é o dono. Se o Rodrigues tivesse aí, o Rodrigues faria a mesma coisa, ou até pior, ele faria, acabou, e o Macedo não fala nada, porque ele é o dono. Eles começaram juntos, entendeu? Esse império, eles começaram junto essas heresias, que não é nem catolicismo, nem judaísmo, nem espiritismo, ninguém sabe o que é isso, é uma nova seita que eles criaram com tudo isso misturado. Que idolatra os judeus, ao mesmo tempo pratica coisas da igreja católica, depois vira um terreiro, uma hora eles estão de paletó e gravata, daqui a pouco eles se vestem de pai de santo, daqui a pouco eles estão de sacerdotes judeus. Então é uma salada, é uma confusão, é o evangelho que não é evangelho, evangelho entre aspas, da perturbação, onde as pessoas estão perturbadas. Por isso que esse povo está aí, fracassado, com a vida derrotada, e eles cada dia mais ricos, mais milionário. As pessoas doentes, oprimidas, com síndrome do pânico, com depressão, com medo da morte, com medo da vida, com medo do diabo, com medo do inferno, com medo até do próprio Deus, por causa desse falso evangelho que elas vivem metidas. Por causa que ela está ouvindo esses homens que estão dia e noite, de segunda a segunda, 24 horas pedindo dinheiro, sacrifícios, votos, campanhas. Tá aí o Agenor Truque chorando aí,
pedindo R$ 1.000, né? O outro vendendo semente de feijão, o outro fazendo campanha disso, campanha daquilo, subindo um monte, descendo um monte. E o povo nessa vida, o povo cada dia mais na miséria. E eles não vão parar. Essa gente não vai se converter. Essa gente não vai se converter, essa gente vai morrer nessa vida. E se você seguires a eles, a sua vida vai pro buraco, porque eles vão passar essas heranças, tudo que eles tiraram de vocês, para a família, para a cúpula, para eles. Eles vão desfrutar, os filhos, os netos. E o Macedo tem dinheiro para 1000 gerações desfrutar. E você vai ficar aí. Então, quando ele está ali para pregar evangelho, para pregar o apóstolo Paulo, para falar de graça, para falar de Deus, de ninguém. Ele está ali, quando ele vem no rádio, na televisão, em qualquer lugar, ele vem para defender o patrimônio dele, o dinheiro dele, ele vem para jogar um contra o outro. Ele vem para defender político, defender o Bolsonaro, dizendo que se você que Jesus usa a palavra de Deus distorcendo, como ele disse esses dias aí, naquele vídeo dele onde ele diz lá, bem-vindo do meu Pai, que num dia Jesus vai estar no trono e vai dizer, os da minha direita passa para cá, os da minha esquerda passa para cá. Aí ele começa a dar indireta, é porque a esquerda quer destruir a família, falando que as pessoas que são de esquerda é o quê? Vai ficar do lado esquerdo. Então quem é de esquerda vai para o inferno, quem é de direita vai para o céu, ou seja, quem está apoiando o Bolsonaro como ele está, vai para o céu. E quem não está, quem não concorda com o Bolsonaro ou concorda com qualquer outro partido, com qualquer outra coisa, é os bode que vai ficar à direita e vai ser lançado no inferno. Veja como sutilmente esse homem... Que é isso, irmão? Ele falou isso? Falou. Tá lá, né? Pega aí o vídeo dele agora, dia 20, dia 21, não sei que dia é. Agora, em junho. Ele falou aí, entendeu? Que vai ter aquela coisa que Jesus vai separar os bodes dos cabritos. Mas ele não está falando, não quer saber de Jesus, não quer saber de nada. Ele não quer saber o que é que Jesus quis falar com essa palavra. O que Jesus estava querendo dizer com essa palavra. Ele não está interessado em ensinar isso a você. Ele está usando essa passagem, você vê. Fala para falar de Lula, para falar de outras pessoas que são de esquerda. Quer dizer, se você tem o seu familiar dentro de casa, que não concorda com o governo, que não concorda com a direita, você agora vai matar a sua família? Você agora vai viver em pé de guerra com a sua família? É isso que ele está colocando. Você agora vai achar que sua mãe, que não concorda com a direita, vai para o inferno? O seu pai, o seu irmão, o seu familiar? Então você vai começar a virar um pé de guerra dentro da sua casa. É isso que eles têm feito no Brasil inteiro. Veja como o Brasil está dividido. Você, o seu parente, se você está dentro desse sistema religioso, seu parente vai virar de esquerda, vai virar um comunista, vai virar isso, vai virar aquilo. Eles vão jogar a contenda dentro da sua casa. Porque isso eles sabem fazer bem, porque a primeira coisa que eles fazem com as pessoas é afastar ela das famílias dela, com o pastor, com o membro. Se afaste do mundo, se afaste de todo mundo que não é da sua igreja. E a pessoa vive como um alienado, como um lunático, né? Do trabalho para casa, de casa para aquela igreja. Por isso que a mente das pessoas são lavadas. Ficam ali de segunda a segunda, sai da realidade, sai da vida, sai do mundo. Né? E depois eles mesmos dão um chute na pessoa e a pessoa já não tem mais amigos, já não tem mais a família, porque ela brigou com a família inteira, né? Ela se afastou dos amigos, ela não tem mais nada, ela fica sozinha. Eles mesmos chutam a pessoa depois, como fazem com pastores, com bispo, depois de 30, 40 anos que eles chupam, é igual a cana, né? Eles chupam, quando eles arrancam, sugam tudo, ele dá um jeito de se livrar do bispo, do pastor, da família. Então é um homem mau que está aí falando de amor, dizendo que ele não vive no pecado. Você, meu amigo, que isso, aquilo, outro, ele só fala você. Você, como se ele fosse Deus, como se ele não estivesse praticando nada, um santo do pau oco, mentindo descaradamente, querendo colocar dúvida no povo da África, no povo angolano. Povo angolano, permaneça firme, tudo que está aí é de vocês, foi conquistado com o suor e sangue de vocês, né? Então permaneça firme nessa luta. Tome posse mesmo, renove isso aí. Né?
E saia dessas práticas deles também. Preguem a graça de Deus, o verdadeiro evangelho do Senhor Jesus Cristo. Nós sabemos que os africanos são um povo alegre, um povo sincero, um povo que ama a Deus. Não vá mais praticar essas coisas que o Macedo ensinou, porque tudo isso é lixo. Tudo isso para Deus não vale nada. Arca da Aliança, campanhas, correntes, votos, sacrifícios. Reforme, se vai reformar a igreja, reforme a igreja em cima do poder de Deus, da graça de Deus. E vivam na fé, na graça, no amor. É isso que vocês têm que fazer. Não adianta nada a igreja, vocês tomarem posse da igreja e continuar com as mesmas práticas que foi ensinada pelo Macedo. Porque o Macedo vai abrir em outro lugar, vai fazer, pode até mudar o nome em outra coisa, e esse povo que está aí praticando o que vocês praticam, vão tudo voltar. Então, leve o evangelho da graça de Deus para o povo. E ele está usando isso aqui, ó. Ele está falando com vocês aí na África. Se alguém está em Cristo, nova criatura é. Como se a pessoa pudesse escolher estar em Cristo ou não. Né? Jesus disse, não foste vós que me escolheste. Você não me escolheu, foi eu que escolhi vocês. Né? E se ele escolheu é porque ele já sabia quem estava escolhendo. Então não tem esse negócio se você está em Cristo no passado e não está agora. Né? Você não tem essa coisa de ficar entrando e saindo de Cristo. Não existe isso. O Espírito Santo entrando e saindo de você. Só na cabeça pervertida do Macedo que isso acontece. Porque tudo isso que ele está falando, eu desafio você a assistir esse vídeo dele e você não ver que é isso que ele está falando. Né? Ele não está se referindo a nomes, a nada, mas nós conhecemos essa cobra há muitos anos. Nós sabemos o que ele pensa, como ele age. E mais, além de conhecer ele humanamente falando, nós temos o Espírito Santo e discernimento de espírito para saber qual é a prática dele. Ele deve estar agora pensando, como é que ele descobriu isso? Como é que ele foi descobrir isso? Se eu não deixei ninguém perceber, né? Quem tem o Espírito Santo está vendo. Cada palavra, uma por uma, que sai da boca dele, o interesse é um só, é os interesses dele, da cúpula dele, da família real, deles. Eles estão pouco se lixando para os angolanos, para os moçambicanos, estão pouco se lixando para os brasileiros, para os mexicanos, para o francês, para quem quer que seja. O negócio deles chama-se money, grana, poder das comunicações, poder político. É isso que importa para eles. E se vocês quiserem realmente servir ao Senhor Jesus Cristo no amor e na graça de Deus, servir não como servo, eu sou servo, não. Você não é servo de Deus, você é um filho de Deus. Se você quiser anunciar o verdadeiro evangelho, a graça de Deus para os seus irmãos, então, meu amigo, abandone. Você sabe que é Deus que está fazendo esse reboliço no mundo inteiro e vocês estão tendo a oportunidade aí, né? Deus já está tocando aí, né? Então, não adianta nada vocês trocarem 6 por meia dúzia, né? Jogue esses ensinamentos de Macedo. Você já está vendo aí o que o Gonçalves está fazendo com você. Se ele fosse um homem de Deus, tivesse o Espírito Santo, né? Macedo devia estar pregando para o Gonçalves e não para vocês, né? Porque se for falar quem tem o Espírito Santo aí, vocês têm. Ele não tem. Veja o que ele está fazendo, que é o líder. Imagine, se o líder não tem, imagine o resto. Então você tem que entender o seguinte, esses homens não ensinaram nada para vocês, não tem nada para passar para vocês, nunca teve. Vocês viveram na ilusão. A única coisa boa de tudo isso é que vocês ouviram falar do nome de Jesus. Só. Agora, o resto das doutrinas que eles ensinaram a vocês não vale nada. E outra, o Espírito de Deus está dentro de cada um de vocês. Já está antes de vocês nascerem. Não é porque o Macedo lhe ungiu isso e aquilo, não. Que o Macedo não é ungido de nada. Né? Então, pegue agora esse vídeo dele, agora, dia 25 de junho, com calma, né? Ouça cada palavra. E ele disse o seguinte, eu vou falar uma palavra aqui que o Espírito Santo botou no meu coração. Aí ele bota o Espírito Santo, bota Jesus, bota tudo, né? Mas aquele não é o verdadeiro Macedo.
O verdadeiro Macedo é aquele que grita ou dá ou desce, que se dane. É aquele lá, né, que diz que é o homem mais rico do mundo, que é o grande, aquele é o verdadeiro Macedo. Esse que vem a todo dia aí na internet quietinho, com aquela carinha de santo, sentadinho, falando, aquele não é o Macedo não. É só aquela aparência. O Macedo mesmo está por trás daquele, está por trás da palavra dele. É a palavra dele que você tem que prestar atenção. É olhar nos olhos dele e prestar atenção em cada palavra que ele está falando e ver qual é o objetivo, qual é a próxima arapuca, porque por trás da palavra dele. Esqueça que ele está falando de Jesus, do Espírito Santo, de pecado, de vida limpa, de não sei o quê, porque ele não tem nada disso. Esqueça tudo isso que ele está falando. Foque no que está por trás do que ele está querendo. Se você fizer isso, nunca mais você será enganado por ele. Você, pastor, jovem, obreiro, evangelista, membro, você que faz parte desse sistema religioso criado por ele e por toda essa corja de líderes evangélicos que estão por aí pregando heresias, desviados da verdade. Fique esperto, meu amigo. Abra os seus olhos e não tema as pragas dele, não. Não tema. Não tema, porque isso Deus não vai honrar nunca. Nenhuma, é como dizia minha avó, praga de galo magro não pega em galo gordo. Não tema as palavras dele, que vai para o inferno, que você vai para o inferno. Você vai para onde? Que inferno você vai? Se Jesus destruiu a morte, destruiu o diabo, para que o inferno sem diabo? E ainda que existisse o inferno, existisse o diabo, a mula sem cabeça, o ET, o que você quisesse acreditar, você não iria jamais, porque você é um filho de Deus. Aquele que está em Cristo, nova criatura é. E não foi você que resolveu estar em Cristo ou deixar de estar. Foi Deus quem te escolheu, tá bom? Se você gostou desse vídeo, dê aí o seu like, se inscreva no canal e compartilhe esse vídeo aí na África, na Holanda e no planeta inteiro, tá bom? Um grande abraço a todos e até a próxima.